está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, pois de luz o sol. Milagre não se espera. Ele falou, como? Em um mês, ela está com o cérebro todo lesionado. Todo lesionado. Em um mês, o teu cérebro está sendo curado. Eita glória! Eu estou vendo aqui marcas Tá no teu Deus cérebro poderoso. de lesões, são várias lesões. Como que o teu cérebro conseguiu estar curado em menos de 30 dias? Eu não estou conseguindo entender isso. É Deus, meu Pai. Agora você está passando por um outro processo de cura. Esse é outro processo de cura que, a próximo exame que a gente fizer, você já vai estar curado. Amém, Jesus. Então a gente serve um Deus que, Testemunhas aqui do teu capaz de milagre. um Deus que é capaz de curar. E hoje nós estamos, esse culto está sendo feito em agradecimento. Foi várias igrejas veio aqui, várias denominações veio aqui orar por ela. E agora nós estamos também, a Jade já está vendo agora. E é um momento de agradecer a Deus por estar dando essa cura para minha mãe. E também eu quero agradecer pelo aniversário dela também, aniversário do Amaro também, que está fazendo também hoje. E que venha nos abençoar cada dia mais. Vamos cantar um pouco. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inextremíveis, inextremíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo, 2 Reis, capítulo 20, que diz assim: Ezequias adoece. Glória a Deus. Versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi,
teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria, te livrarei, e a ti a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Todos conhecem esse texto, mas nós vimos aqui, irmãos, uma sentença de morte. Um profeta que era usado por Deus, o nome de Isaías, era um profeta que, como nós sempre aprendemos, profeta, ele fala aquilo que Deus manda. E quando aqui foi ordenada uma sentença para Ezequias, que era uma sentença de morte, a Bíblia diz que o profeta, quando chegou lá no palácio, a Bíblia diz que o profeta dizendo para Ezequias: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Muitas das vezes, irmãos, nós recebemos muitas palavras, e nós entendemos que no livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 1, que ainda que o homem faz plano, mas a última resposta sai da boca de Deus. E observa que se nós olharmos o cenário, se nós observarmos a família, os filhos que acompanharam a situação dessa irmã, talvez já tinha sido uma sentença de morte. Humanamente dizendo, para os médicos, talvez já não tinha mais jeito. Mas o que nos chama a atenção é que quando nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 5, havia uma igreja que estava em oração, quando Pedro estava dentro da prisão. E isso nos chama a atenção por quê? Porque nós aprendemos que a oração, ela muda todo o decreto. Talvez essa irmã passou por esse momento, mas rapidamente o povo se reuniu em buscar a Deus em oração, em orar ao Senhor em favor da sua vida. E é por isso que nós glorificamos a Deus, porque quando um povo se reúne no mesmo propósito, o céu se movimenta. Amém, Jesus. A glória de Deus se manifesta. Aleluia, Jesus. E nós entendemos aqui que aquele momento que o rei Ezequias, que estava adoecido, que estava acamado, que estava enfermo, agora ele começa a chorar muitíssimo. E a Bíblia nos diz, está dizendo: Senhor, lembra-te do que eu fiz, do que eu servi ao Senhor, de todo o meu coração. E isso mexeu com o coração de Deus. Por quê? Porque um coração quebrantado, um coração contrito, Deus se alegra. Aleluia. E isso nos chama a atenção porque provavelmente essa situação mexeu com o trono de Deus. Porque às vezes não entendemos o propósito, não entendemos o processo, mas nós entendemos que todo processo leva a um propósito. E hoje, por quê? Se esse culto de ação de graça que está sendo dado aqui, é porque a oração fez efeito. A oração mexeu com o trono de Deus. Aleluia. Provavelmente, como já foi dito, talvez não seria um culto de ação de graça, mas prove a Deus aqui nessa noite, estabelecer a esse momento, a levantar este culto, para que o nome dele venha a ser glorificado. Oh, glória. Não é por causa de fulano, não é por causa de ciclano, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E é por isso que no livro de João, capítulo 11, quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, e a Bíblia nos diz que agora Marta enviou um mensageiro para dizer a Jesus que Lázaro estava doente. Mas o tremendo de tudo, que o próprio Espírito já tinha revelado a Cristo, já tinha
tinha revelado a Jesus. Porque Jesus estava dizendo, aquela enfermidade não é para a morte. Calabaçuria. Eita glória. Talvez essa doença, talvez o que essa irmã passou, não é para a morte. É para que todos possam saber que há um Deus que ainda cura. Eita Que há um glória. Deus que ainda faz milagre. Que há um Deus que ainda, que está no livro de Hebreus, no capítulo 8, no capítulo 13, no versículo 8, que o mesmo Senhor Jesus, Ele é o ontem e hoje e será eternamente. Eita glória. Porque nós cremos no poder da oração. Amém. E quando a igreja ela se comove, quando a igreja realmente se reúne com esse propósito em buscar a Deus, o diabo fica até olhando, Satanás fica até observando, não vai acontecer nada. Mas quem governa tudo, quem está no controle de tudo é Deus. Eita Já foi maravilha, dito é verdade. aqui, que está no livro até mesmo de Isaías Glória a 43, Deus. versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem vai Oh, impedir? aleluia. Pai amado, aleluia. Da Observa glória. que Ezequias estava adoecido. Ezequias naquele momento estava acamado. Irmãos, não importa a posição que você esteja. O tremendo de tudo que ele estava acamado. A Bíblia diz que ele virou o rosto para o canto da parede e orou ao Senhor. Orabassuri, anda labaia. Porque na verdade, na realidade de tudo, quando às vezes vem a doença, a enfermidade, ninguém quer morrer. Mas nós temos que entender que Deus sempre tem um projeto da nossa Eita vida. glória, aleluia. Se Deus tem um plano para salvar você, Ele vai salvar você. Amém. Amém. Se Deus Glória a tem um projeto, Deus. como está no livro também de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que o apóstolo Paulo dizendo, tenho por certo que aquele que começou a boa obra, ele é de aperfeiçoar até a vinda do Senhor. Maravilha, meu Ou Deus. seja, a obra, Glórias o a que Deus. está dizendo aqui é salvação. E é importante nós requeremos a salvação. É importante, em primeiro lugar, nós obtermos a salvação. E a Bíblia diz que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvo. Isso por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Meu Deus. Oh, É pela glória. graça. E é por isso que está no livro também das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Meu Deus. E é por isso que a misericórdia de Deus alcançou a vida dessa mulher. É por isso que a misericórdia do Senhor alcançou a vida dela. E o interessante é que não vai só ficar por aí. Porque quando Ezequias orou ao Senhor, Deus rapidamente falou para o profeta. Aleluia. Talvez ele passou por mentiroso. Mas quem ordenou foi Deus. Quem manda na gente é o Senhor. Aleluia. E a Glória Bíblia a Deus. diz que antes que ele saísse do pátio, Deus falou para Isaías, volta lá, Calabaçúria, volta lá e diga para o rei Ezequias, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ei, Calabaçúria. Meu Deus. E eis Oh, que glória. acrescentarei mais 15 anos de vida. Graças a Deus. Aleluia. Glória. É, Deus, tu és Deus tem muita coisa poderoso. para acrescentar na vida dessa mulher. Maravilha, Deus. É verdade. Aleluia. Meu Porque nós Deus. entendemos que, irmãos, que é através de bom testemunho, que é através de um testemunho Deus vai salvar outras vidas. Amém, eu creio. E pelo que foi dito aqui nessa noite, Aleluia. milagre não se explica, milagre se vive. Glória a Deus. Não há Aleluia. explicação para o milagre. Aleluia, Senhor. Porque Deus, irmão, se colocou os médicos também para isso. Vamos respeitar. Mas quem dá a cura é Deus. Glória a Deus. Quem dá a Aleluia. vitória é Deus. Oh, maravilha. E é por isso que muitas vezes as pessoas não entendem por que fulano foi curado. Por que esse canto, talvez, que estava há tanto tempo, talvez, até não fim, até não da morte. Por que essa pessoa hoje está de pé? Por quê? Porque tudo tem um projeto, um propósito de Deus. Verdade, Jesus. Tudo tem um projeto de Deus na nossa vida. E como já foi dito aqui em João 16:33, Jesus está dizendo, tenho-vos dito isso, que em mim tenha paz. Amém, Jesus. Mas no mundo tereis aflições. Meu Deus. Mas tem de bom ânimo, Calabaçúria, pois eu venci o Ô, mundo. glória. Calabaçúria. Aleluia. Não devemos se preocupar com muitas coisas. Porque a maior
A maior promessa que Deus tem na nossa vida. Mas você vai pensar, mas pastor, que promessa é essa? É um carro, é uma casa? É uma casa linda, é uma casa de praia? Não. A maior promessa que Deus tem na nossa vida é a vida eterna. Ô, glória! Aleluia! É a vida eterna. Meu Deus! Eita, São as maravilha! maiores promessas que estão em Epístola de João. Você pode receber tudo aqui nessa noite. Mas o tremendo de tudo é que nós temos que obter na nossa vida eterna. É crer que Deus ainda Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Maravilha, Deus! Não está levantando uma geração que hoje em dia, pelo caos, pelo que nós estamos vivenciando, pelo que nós estamos vendo, as enfermidades estão assolando a terra, a doença está pregaminando a terra. Mas nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso. Ô, glória! Mas pastor, tu está falando isso porque você não passou por isso? Irmãos, cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua luta. Você tem o seu problema, eu tenho o meu problema. Mas Deus sabe como cuidar de cada um de nós. Meu Deus Deus! sabe como tratar da tua vida. Deus sabe como cuidar de você. Por isso que em 1 Pedro capítulo 5 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele assim tem cuidado de vós. Glórias a Deus! Deus tem cuidado da tua vida. Às vezes não vemos o livramento. Tem livramento que Deus mostra para você, tem livramento que Deus mostra para nós, mas há livramento que Deus não mostra. Por quê? Porque quando nós estamos aqui servindo a Deus, adorando ao Senhor, isso aqui, irmãos, aleluia, talvez o inimigo está atuando aqui nesse lugar, pensando em fazer alguma coisa, mas eu louvo a Deus que também Deus nessa noite já enviou os seus anjos dele. Eita, glória! Para nos guardar de todos os caminhos. Eu creio, meu Deus! E é por isso que às vezes, irmão, você não entende. E é por isso que um culto de ação de graça como esse, porque sempre a gente costuma dizer, vamos dar um culto de ação de graça. Tem pessoas que muitas vezes vai cultuar a Deus, vai agradecer às vezes até lá fora os demônios. Mas aqui nessa noite, irmãos, o céu está aberto sobre Eita, maravilha! aqui nessa Ô, noite glória! o ambiente está propício com a presença e a glória Amém, de Deus. Senhor! Glória a Deus! E porque eu digo nessa noite não é somente porque Deus deu a cura à nossa irmã, mas eu quero determinar na sua vida aqui também nessa noite, se algum problema que você está passando, Deus também está te tocando. Amém! Aleluia. Glória a Deus! Deus está indo aonde o homem não pode ir. Poderoso, É verdade. aleluia, Jesus. Deus está indo de encontro à tua situação aqui nesse lugar. Por isso que você tem que confiar em Deus. E a Bíblia diz que no Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eita, maravilha! Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E já foi falado de gratidão, irmãos. Nós temos que somente agradecer a Deus. Não é somente no momento que às vezes recebemos uma vitória, não, em tudo. A Bíblia diz que em tudo temos que dar graça. Em tudo nós temos que agradecer pelo fôlego de vida. E é por isso que o salmista diz: deitei, dormi e acordei. Eita, Porque glória! o Senhor sustentou o meu sono. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Você deita. Glória, E quando você glória, dorme, glória a E Deus. quando você levanta, porque é o Senhor que está sustentando a tua vida. Meu É o Deus. Senhor que está realmente com as mãos sobre a tua vida, sobre a tua Deus casa, poderoso. sobre a tua família. Aleluia. Santo Glória, Deus, glória tu és a Deus. poderoso. Deus acrescentou mais Muito alguns obrigado. anos de vida na vida do rei Ezequias. Para mostrar para o povo que Deus, o Deus que nós servimos. E não é diferente aqui nessa noite para mim e para você. E é por isso que quando olha o texto aqui de João capítulo 11, Jesus disse: aquela enfermidade não é para a morte. Alabassúria. Isso me chama a atenção, sabe por quê? Isso eu aprendi dentro dessa palavra. É que enquanto sempre Jesus tinha ido para a cidade de Betânia, Jesus sempre descansava, era o momento que Jesus tinha, porque Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, amava Maria. Jesus sempre ali estava sempre naquela casa presente, aleluia. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa para você: não deixa Jesus ausentar da tua vida. Meu Deus! Não deixa Jesus sair da tua vida. Porque enquanto Jesus estava presente, tudo estava bom.
Mas quando Jesus se ausentou, entrou até mesmo a morte na casa. Misericórdia. Calabachúria. Mas eu quero dizer uma coisa para você que nessa noite, não é porque Jesus não gostava de Lázaro. Jesus amava Lázaro. O recado chegou lá, o mensageiro levou a notícia. Mas Jesus voltou novamente lá. Urabachúria. E a Bíblia diz que por 2 vezes dentro da Bíblia Jesus chorou. E aqui no capítulo 11, versículo 40 ou 35, me fala a memória, Jesus chorou. Jesus perguntou, quando Jesus chegou na aldeia e perguntou, e Marta perguntou, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pela baixúria. Marta, eu já te disse, se tu creres, Marta, tu verás a glória de Deus. Amém, meu Senhor. Ravachurianda lava. Se tu Eita, creres, glória. Marta, tu verás a glória de Deus. E para resumir, Jesus está dizendo, aonde puseste? Oh, Ravachúria, já 4 dias cheirando a mal, fedento, aleluia. Mas não importa, irmãos, aleluia. Para Jesus nada é impossível. É verdade, Em meu Lucas Deus. 37, para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus só perguntou, aonde puseste? Aleluia. E estava Lázaro lá dentro de um sepulcro. Aleluia. E puseram uma pedra. E muitas das vezes essa pedra tem que ser tirada. É verdade, meu Deus. Essa pedra que às vezes está na tua vida tem que ser tirada. E tem coisas que é para mim fazer, mas tem coisas que é para Deus. Tem coisas que é para Deus. E tem coisas que às vezes você tem que fazer. É verdade. Que está no livro de João 22, 28. Determinando tu algum negócio. Deus poderoso. Sente-lhe firme. E a luz vai brilhar em teus caminhos. Ô, glória. E às vezes tem que haver uma atitude da nossa vida, da nossa parte. Tem que haver uma determinação. Muitas vezes só pedimos a Deus, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. E aí? Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está bradando em nossa vida aqui nesse lugar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que muitas vezes achamos que o nosso Deus é um Deus que está velhinho. Que é um Deus que está andando de bengala. Não. Estamos muito enganados com isso. O que Jesus fez na vida dessa mulher vai fazer muito mais na nossa vida. Amém, Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os olhos humanos, Aleluia. para os médicos, talvez não tinha jeito. Mas quando abriu o papel, o laudo, e dizendo, você está curada. Calabaçúria. Porque, irmãos, nós temos que entender, é como nosso pastor disse, irmãos, eu estou aqui, mas o poder da oração da igreja foi demais. Quando a igreja se reúne com esse Aleluia, propósito, Jesus. Glória a Deus. pode se levantar qualquer inferno, mas a oração ela rompe qualquer barreira. Eita, glória. Aleluia. A oração rompe qualquer coisa. É verdade. Por isso que eu digo para você, não desfalece na oração. Não desfalece em buscar a Deus. Porque tudo vai mudar quando você buscar a Deus. E o milagre só acontece quando você ora. É verdade. Eita, glória, tem que Meu pedir. Deus. Não tem como. Não adianta se você querer um milagre sem buscar a Deus, sem orar a Deus. Verdade. Não adianta você querer falar, Senhor, me dá, se você não estiver buscando. Se você não estiver orando. Se você não estiver no propósito. Aleluia. Tudo vem depois da oração. É verdade. Tudo vem depois de um propósito. E é por isso que aqui nessa noite, esse culto, essa porta foi aberta. Porque Deus já marcou essa data de hoje. Eita, glória. Não desfazendo de quem veio aqui, não desfazendo de quem orou, de quem buscou a Deus, não. Esse culto hoje já estava marcado por Deus, já estava agendado por Deus. Por quê? Porque tudo foi depois da oração. E quando a igreja ora, Amém. Deus faz milagre acontecer. E por isso eu deixo essa palavra no teu coração aqui nessa noite. Amém, meu Pai. Para Muito que você obrigado, não Senhor. perca o alvo aqui nessa noite. Que a Aleluia. nossa irmã não perca o alvo aqui nesse lugar. Meu Deus. Que Deus tem uma obra linda para realizar, não somente na sua vida, mas na vida daqueles que estão distantes, dos que estão afastados, dos que estão distanciados do caminho do Senhor. Porque às vezes, irmãos, tem coisas que acontecem, e muitas vezes nós falamos assim, mas Deus permitiu. Deus permitiu, amém, para trazer outras pessoas para a presença de Deus. Mas Deus permitiu.
para saber que há um Deus que a gente servimos, é um Deus poderoso, para salvar vidas que estão perdidas, para salvar alguma das famílias, para salvar daqueles que estão, às vezes, irmãos, precisando, às vezes, aleluia, de um sacode, de uma mexida de Deus. E é por isso que nessa noite, culto de ação de graça, como já foi dito, que daria o Senhor por todos os benefícios que tem nos feito. Meu Deus. Aí você vê que Ezequias, Deus já estava falando para Ezequias, vou te levar para as cidades fortes, vou edificar, vou levantar a tua vida. E assim como Deus faz na nossa vida, para mostrar a todo mundo, para mostrar para o teu inimigo, para o teu adversário, o Deus que você está servindo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que o Deus que você serve aqui nessa noite é um Deus poderoso. Aleluia, glória. Ô, glória. E para encerrar, olha o que diz Aleluia, Jesus. no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia, Jesus. Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus continua operando na nossa vida. Amém. Amém. Deus continua Glória a operando Deus. milagre. E eu vou dizer que Deus faz um milagre, sim, fisicamente. Mas tem coisa na nossa vida que Deus precisa tratar espiritualmente. Amém, Jesus. Tem coisa na nossa vida que Deus precisa tratar de dentro de nós. É verdade. Tem umas feridas que às vezes está dentro de nós, é preciso que às vezes Deus faça um milagre acontecer dentro de nós. E para encerrar, como está aquela mulher que estava para enterrar o seu único filho, Jesus não foi lá somente e chegou, botou a mão no esquife e curou o menino, levantou o menino. Não. Jesus primeiro tratou daquela mulher. E dizendo, mulher, por que tu choras? Com calabachura. Mulher, por que tu choras? Se fosse para o dia de hoje, ele não está vendo que eu estou enterrando meu filho? Porque Jesus sempre andava com a multidão. Tinha multidão que andava só por causa de milagre. Mas é que nessa noite a palavra está sendo pregada. Porque a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que levanta, a palavra que edifica, a palavra de Deus, ela tem poder. E naquele momento Jesus disse, mulher, por que tu choras? E a expressão de Jesus dizendo para aquela mulher assim, mulher, a partir de hoje, tu vai chorar à vontade. Porque esse teu choro vai se transformar em alegria. Amém. Glória a Deus. Esse teu choro vai se transformar em alegria. E a Bíblia diz que no livro de Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vai vir pela Amém. manhã. Glória a Está Deus. chegando a alegria em nome de Jesus. Glória a Deus. Calabachu e anda labaia. Aleluia. Está chegando a alegria. Aleluia. Se é alguma coisa que está te atribulando, vai chegar a alegria de Deus na tua vida aqui Amém. hoje. Glória a Deus. Se coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Ô glória. Está chegando a alegria de Deus na tua vida aí hoje. E chegou a alegria de Deus para essa família, irmãos. Muita bênção. Amém? Chegou a alegria de Deus para essa família em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós vamos fazer uma oração aqui. Louvado seja Deus. Mas você que precisa de oração, eu gostaria de convidar você aqui na frente, que nós vamos orar por você. Você que precisa de oração, louvado seja Deus. Queria orar em favor da sua vida, em nome de Jesus. Ô glória. Vamos ungir aqui, as irmãs vamos ajudar em nome de Jesus, nós vamos encerrar. Amém? Mas nós vamos ungir você aqui nessa noite, com certeza. Já está decretado aqui hoje que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Jesus, Muito obrigado. muito obrigado. Daqui em diante, Daqui em diante, eu vou passar eu vou a passar te servir a te servir de todo o meu coração, de todo o meu coração, de toda a minha alma. de toda a minha alma. Amém. Amém. Senhor, nós já te agradecemos pela vida dela, Senhor. Senhor, o nome dela já está escrito no livro da vida. E é uma festa agora no céu pela vida da tua filha. Fortalece, dê graça, dê suporte. Seja com ela, meu Deus, em nome de Jesus. Nós somos gratos a ti pela vida dela. Agora ela passa a ser Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa data
muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Eita glória! Felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Tudo! Então como é que é? É crente, é crente, é crente, é crente, é crente. Que ora, que ora, que ora, e ora, e ora. Aleluia! Eita glória! E a vela não apaga.